A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, gente, mais uma vez gostaria de agradecer vocês por estarem aqui mais um dia nessa nossa leitura bíblica, onde daremos início ao Evangelho segundo Lucas, né? E gostaria de já pedir se você pudesse deixar seu gostei aí, seu like, né? Se inscrever no meu canal, né? Compartilhar essa mensagem, ativar o sininho, isso me ajuda bastante, gente. Vocês não têm noção o quanto me ajuda, tá? Mas primeiramente, gostaria de fazer uma oração por vocês. Se vocês pudessem fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, eu venho agradecer, Senhor, pela vida de cada um presente aqui, Pai. Peço que o Senhor venha abençoar cada família representada, Senhor. Sei que esses dias têm sido difíceis, Pai, mas peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar consolo, Pai. Que o Senhor venha aqui mais uma vez, Senhor, nos dar saúde, nos dar segurança, nos dar um abraço de Pai. Peço, Senhor, que o Senhor também nos discipline como filhos, Pai. Que quando ali dormimos sem ler a Tua palavra, que quando dormimos sem orar, que o Senhor venha nos disciplinar, Pai. Venha nos ensinar a verdade, Pai. Porque é assim que muitas vezes nós aprendemos. Nós somos humanos, nós somos falhos, Pai. Eu peço que o Senhor venha encher nosso coração de louvores, Pai. Para que nós venhamos louvar ao Senhor pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor merece, Pai. Peço que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja aqui, Senhor, nos guiando nas linhas, nas entrelinhas, e que o Senhor venha falar conosco em nosso coração, Pai. Agradeço pela oportunidade de estar falando do Teu Evangelho, porque eu sei que em muitos lugares nós seríamos perseguidos ao estar fazendo isso, Pai. Pai, peço que o Senhor abençoe cada um aqui e abra nossos olhos, nossa mente, nosso coração. Isso que eu te peço, já venho te agradecer, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, gente. Bom, hoje vamos dar continuidade a nossa leitura bíblica e vamos ali dar início também ao Lucas, né, o Evangelho segundo Lucas. Hoje leremos Lucas do 1 ao 3, tá bom, gente? E é sempre bom que você possa estar acompanhando ali com a sua Bíblia, tá bom, gente? Não importa se for digital, não importa se for física, o importante é ali estar acompanhando a leitura, tá bom? Para ter um entendimento melhor ali, para que Deus consiga falar com você de outra maneira também, né? Então, eu vou dar aqui início no capítulo 1, que tem como título Prefácio. Vistos que muitos já entenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois da cuidadosa investigação de tudo desde sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando, e eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenham medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, e que você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante ao Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho, e minha mulher também tem idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias, e admiravam-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. E aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: Foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com minha vergonha diante das pessoas.
No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, pois pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com um homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o Filho Santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aqueles que diziam ser estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor. O que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Então, na casa de Zacarias, e saudou Isabel. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Em grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos da voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humilde da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é seu nome. A misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou os seus tronos e poderosos, e exaltou os humildes. Encheu-lhe de bens os famintos, e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: De modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: Mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma taubinha, ele escreveu: O nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam guardavam no seu coração, dizendo: O que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos ressuscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia, como os nossos pais, e lembram da sua santa aliança, do juramento que fez ao nosso pai Abraão, e conceder que nos livres das mãos dos inimigos, e adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação por meio da remissão de seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente da altura, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Bom, gente, essa foi a leitura do capítulo 1, e ali a gente pode ver, né, o nascimento de João Batista ali, né,
que a gente consegue entender que ele precederia Jesus. A gente pode ali conhecer a mãe dele, Isabel, pela primeira vez, né? A gente ouve falar de Isabel na Bíblia ali, né? E a gente pode ver que o anjo Gabriel chega e fala com o pai Zacarias ali, enquanto ele tá ali fazendo, enquanto ele entra ali, né, no templo para fazer as coisas que era devido o sacerdote fazer. E ali ele entra e aí Gabriel fala que ele ouviu a oração de Zacarias e ali Deus ia dar um filho a Zacarias, mesmo a mulher dele sendo de idade e sendo estéril, mesmo assim, nada é impossível para Deus e ia fazer isso. Porém, Zacarias duvidou, então Gabriel fala, eu vim trazer essa mensagem, então como você duvidou, você ficará mudo até o dia do nascimento do teu filho. E aí quando ele sai ali, as pessoas ficam admiradas, né, porque eles entenderam que aconteceu alguma coisa ali, que ele teve alguma visão, alguma coisa aconteceu, porque ele não conseguia falar, né, e ali a gente pode ver também o nascimento de Jesus é anunciado, né, ali chega um anjo para falar com Maria, novamente Gabriel chega para falar com Maria, e aí ele fala, Maria, ó, Deus escolheu, você vai ser aqui a mãe, né, de Jesus. Aí ela fala, mas eu nunca tive relação com nenhum homem. Aí ele fala ali, né, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra, e por isso também o entre santo que há de nascer será chamado filho de Deus, né? E aí ele avisa que Isabel também está grávida. E aí quando Maria encontra Isabel, ali João dentro da barriga de Isabel começa a ficar doido que Jesus estava ali na barriga de Maria. E aí Isabel enche do Espírito Santo e ela começa a falar ali, né? Bendita é você entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre, porque ela tá cheia do Espírito Santo ali. E João ali na barriga também, doidão. E aí Maria canta ali também, né? Faz um cântico ali. E depois a gente pode ver o nascimento de João Batista, em que as pessoas ali querem colocar o nome do filho de Zacarias. Aí Isabel fala, não, o nome dele é João. E aí Zacarias escreve numa talbinha também, não, o nome dele é João. E a partir desse momento, ele começa a falar. E a primeira coisa que ele faz ali é... Imediatamente a boca de Zacarias abriu, sua língua soltou, então começou a falar louvando a Deus. A primeira coisa que ele fez quando a boca soltou foi louvar ao Senhor. Que lindo isso, né? E aí Zacarias também faz um cântico ali, tá? Esse é o final do capítulo 1, vamos dar início ali ao capítulo 2, que é o nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensar-se. O primeiro recensamento foi quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, eles estando ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que vinham no campo e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e na glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse, não tenham medo, estou aqui para lhes dizer boas novas em grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança em volta de faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com um anjo, uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram dele, voltaram para o céu. E os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa, encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam admiravam-se das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido anunciado. E ao se completaram 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse foi o nome que tinha sido dado pelo anjo antes do menino ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar-se ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor.
todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava de noite e de dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos o que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a cidade de Nazaré. O menino crescia e fortalecia-se, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao regressarem, o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os lhe fazer perguntas. E todos os que ouviam o menino admiravam-se muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabia que eu tinha que estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes disse. Ele voltou com eles para Nazaré, e submisso a eles, a mãe dele guardava todas as coisas no coração, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Bom, gente, esse é o final do capítulo 2, né? E a gente pode ver ali o nascimento de Jesus Cristo. Que Jesus nasce ali, e aí ele nasce, e aí Maria enfaixa e deita o menino sob uma manjedoura. E ali um anjo do Senhor chega ali aos pastores e avisa ali que trouxe as boas novas. E aí vem uma multidão de anjos ali atrás daquele, louvando: glória a Deus nas maiores alturas, aí paz na terra entre os homens e aquele que quer bem, né? E aí os anjos falam: ó, o sinal que isso aconteceu mesmo é que vocês vão encontrar o menino enrolado em faixas numa manjedoura. E aí os pastores vão até lá, e aí eles veem isso mesmo, e eles começam a falar para as pessoas se maravilham, né? E aí eles voltam louvando a Deus, e aí a gente pode ver que aí depois acontece a circuncisão de Jesus, a apresentação de Jesus no templo. Tudo teve que acontecer conforme a lei ali dos judeus, né? Depois o cântico de Simeão, que Simeão, Espírito Santo de Deus, tinha prometido a Simeão que ele iria ver o Messias antes de morrer. E ali, na hora que Simeão vê ali, ele fala: agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios, para a glória do teu povo Israel. De Israel, né? Depois a gente pode ver ali a profetisa Ana, que era uma profetisa ali bem velha ali, né, que estava viúva, porém ela ali adorava, orava e jejuava ali sempre na casa do Senhor. Ela tinha 84 anos, se eu não me engano. Isso mesmo, 84 anos. Depois a gente pode ver ali a volta para Nazaré, né? Onde o menino crescia ali em espírito e em sabedoria, né? E aí depois a gente pode ver ali que quando Jesus tinha 12 anos, eles foram celebrar a Páscoa ali em Jerusalém, né? Como faziam sempre, mas quando ali Jesus tinha 12 anos, ele ficou ali em Jerusalém. E os pais dele não perceberam, até que depois voltaram para buscar Jesus. Mas aí quando voltaram para buscar Jesus, eles viram que Jesus estava sentado na frente do templo, ensinando doutores ali, anciãos, tudo mais, né? E eles ficaram admirados. E aí Maria fala:
por que você fez isso conosco, né? Ali, ó. Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu, por que me procuravam? Não sabia que eu tinha que estar na casa de meu pai. E ali Jesus é maravilhoso, já estava ali na casa do pai. Eita, glória de Deus. Imagina ali como devia ser Jesus com 12 anos ensinando ali para doutores. É maravilhoso, né? E ali, vamos começar o capítulo 3, que tem como título A Pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abiliné, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, da palavra de Deus, veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região, nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão, e também o machado que já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João, o que devemos fazer? Ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, repartam quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos. Na verdade, batizo vocês com água, mas aquele que vem é mais poderoso que eu, o qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e fogo, e ele tem a pá em suas mãos, para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras extorsões, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda estava, e mandou prender João. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. Do céu veio uma voz que dizia, você é o meu filho amado, em você me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Marete, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Mate, filho de Matias, filho de Simei, filho de José, filho de Judá, filho de Jonã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Aldi, filho de Cossã, filho de Elimadá, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Joarim, filho de Marate, filho de Levi, filho de Simão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Melá, filho de Menã, filho de Maratá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Nasson, filho de Aminadab, filho de Adim, filho de Arni, filho de Esdrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho da terra, filho de Naor, filho de Serude, filho de Ragu, filho de Falaque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainá, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Arade, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Bom, gente, esse é o capítulo 3, e a gente pode ver ali que no capítulo 3 começa a pregação de João Batista, em que João batizava pregando arrependei-vos, desde já pregando. Esse batismo aqui é para mostrar que você se arrepende do que você fazia e viverá uma vida nova. Por isso que ali vem ali
no versículo 7 ali, depois, né, que a gente pode ver, João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ainda vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que essas pedras surjam filhos a Abraão. Então ali João Batista está dizendo desde o princípio que o batismo é arrepender, não é só o batismo ali e não produzir frutos dignos de arrependimento. E ali as multidões pensavam que João Batista era o Cristo, era o Messias a vir, porém João Batista fala: eu na verdade batizo vocês com água, mas aquele que vem é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? E ali a gente pode ver que ele é ali a gente pode ver no início de Lucas que fala que ele é assim o Elias, que ele pegou o espírito de Elias ali e que ele é o Elias para o Messias que há de vir. E aí quando Jesus é batizado, ali ele está orando, o Espírito Santo do Senhor vem em forma corpórea, como pomba, e ali uma voz é ouvida do céu, né? Você é meu filho amado, em que você a me agrado, né? A gente pode ver ali em que Jesus ali está ali sendo batizado, sendo ali glorificado já, né? E ali a gente pode ver depois a genealogia de Jesus Cristo, né? Que a gente pode ver desde José, né? Pai dele ali, até Deus, pai dele ali, né? Então, gente, essa foi a leitura ali de hoje, do capítulo 1, 2 e 3. Eu sei que foi meio longa essa leitura, tá, gente? Mas obrigado por ter ficado até o final. Eu gostaria de pedir se você puder deixar seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal, né? Ativar o sininho, me ajuda demais, gente. Compartilhar essa mensagem aí em grupos e tudo mais me ajuda muito, gente, tá bom? Vamos me ajudar a espalhar o evangelho, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo por ter ficado até aqui. Agora eu gostaria de orar por vocês, pela sua vida. Pai, gostaria de orar pela vida de cada um aqui, Senhor. Pela cada família representada aqui, Senhor, eu peço que o Senhor vá de encontro, Pai. E que o Senhor vá ali, mostre que o Senhor é Deus, Pai. Mostre que o Senhor nos ama, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor não tem que mostrar nada, porque todo o sacrifício foi feito ali naquela cruz do Calvário e não teve prova de amor maior. Ali ter entregado o teu único filho. Senhor Jesus, não teve prova de amor maior. O Senhor está ali conosco, Pai. Morrendo por nós, Pai. Pegando todos os nossos pecados e pagando por ele. Espírito Santo, eu sei que não tem amor maior, Pai, do que o Senhor intercedendo por nós 24 horas. Mas, Pai, nós somos humanos, nós somos falhos. Eu peço que cada vez mais o Senhor venha mostrar a Tua glória a nós, Pai. E que nós venhamos buscar a Tua face ao invés de Tuas mãos, Pai. Peço que o Senhor abençoe nosso dia e que nós venhamos entender que só o Senhor é Deus e que o Senhor tem que ser amado acima de todas as coisas, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Isso que eu te peço, já venho te agradecer. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meu Pai. Amém, gente. Deus abençoe.